Aí, sem improviso, mas aí, agoniado para fazer o vídeo, certo? E começar. O difícil, sabe, é o movimento, ligar a câmera aqui, sabe, partir para cima. Lembrando quando eu dava aula, quando eu tive uma experiência acadêmica lá no campus universitário de Altamira, da Universidade Federal do Pará, lecionando a disciplina linguística, uma situação que eu me pus por necessidade de sobrevivência. Eu vinha trazendo a advocacia, tinha saído de Manaus, estava estabelecido com um escritório de advocacia em Altamira, e surgiu aí uma oportunidade, sabe, de aliviar a situação da adaptação no campo jurídico, certo? E me inscrevia num processo seletivo rápido, tem um nome, é PP, processo seletivo simplificado, certo? Onde a universidade, desejosa de ampliar, sabe, suas atividades acadêmicas no interior do estado do Pará, um estado imenso, certo, com 145 municípios, e na época eram 144, e necessitando, a atividade era centrada em Belém, na capital, certo, onde tem um campus imenso aqui, uma infraestrutura imensa aqui, sabe, para servir aos belenenses, a classe média belenense, e o interior ficava à míngua, sabe, e lá a minha cidade na época. Aliás, a Altamira tem uma vocação histórica para ser centro comercial, sabe? Ela está no Vale do Xingu, que foi impulsionado pelas atividades extrativistas de castanha e borracha principalmente, né? E também tem a atividade minerária, sabe? Ali, garimpos de ouro e outras pedras preciosas. Mas assim, o que empurrou a Altamira para frente e se tornou um polo atrativo ali na região, sabe, em relação às outras cidades ao redor, na Transamazônica, foi justamente ali a sua atividade econômica extrativista de borracha e castanha, certo? E isso fez criar, pra você ter uma ideia, houve um antropólogo, creio eu, militar, sabe, uh, Rondon, Cândido, não sei se é Cândido Rondon, vou verificar isso depois, mas Rondon, que fundou estruturas ali ao lado, sabe, ali do prédio da FUNAI, sabe, eu acho que quando não tinha nada, e ali se estabeleceu uma estrutura de Rondon no governo militar, ali na região, uma região ali, sabe, com a cultura indígena e a habitação, e enfim, com indígenas habitando aquela região, aí, sabe, secularmente, creio eu, sabe? E ali sei que Rondon se dedicou para aquela direção ali, se dirigiu para aquela região e fundou ali num bairro, hoje no centro, sabe? Ali umas instalações de governo, e ali funcionava o projeto Rondon, onde ele levava aí pessoas, acadêmicos, profissionais e estudantes ali para fazerem estudos na região, certo? E ali, no entorno dessa infraestrutura que ele criou, surgiu o campus de Altamira, creio eu, dentro de convênios ali, eu acho que foi isso no tempo do governo militar, quando se estabeleceu a Universidade Federal do Pará, e ali, sabe, essa estrutura de pesquisa e de estudos e de estágios e de experiências iniciados por Cândido, por Rondon, o Marechal Rondon. Não sei se é Cândido Rondon o nome do cara, Marechal Rondon. O cara devia ser militar. Eu só sei que a universidade se instalou ali, sabe, e o ponto de partida da expansão da universidade foi ali nas instalações dessas estruturas criadas pelo Marechal Cândido Rondon, tá certo? E eu ali, sabe, me introjetei naquele espaço como professor de linguística, contratado ali provisoriamente dentro de um convênio entre o governo do estado do Pará, a Universidade Federal do Pará e uma fundação de apoio à própria universidade. Aí, sabe, um arranjo que se faz aí para burlar as leis, certo? Na verdade é isso. A universidade, enquanto órgão da administração direta, para poder operar, ela precisa de servidores, e o acesso por servidores ao serviço é o concurso público, bicho. E a universidade, ao invés de promover concurso público, promoveu o concurso, processo seletivo simplificado.
E mesmo assim nem foi a universidade, foi ali essa tal fundação chamada FADESP, certo? Que me contratou como professor e me colocou à disposição dos alunos ali do campus da Universidade Federal do Pará, tá certo? Eu era um enjeitado ali, na realidade é isso, certo? Um enjeitado, bicho. Por que eu vou mentir? Não, 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 não. Eu não era do quadro da UFPA, certo? E quando houve oportunidade, sabe, eu não quis continuar. Eu fiz um processo seletivo de mestrado em linguística, passei, me matriculei e abriu em seguida uma vaga para linguística. Eu acho que essa vaga era para mim, certo? Mas eu refutei, certo? Eu refutei, não quis fazer, eu não quis largar, sabe, a minha vida profissional no direito. Eu estava muito influenciado ali, sabe, pela atividade política partidária. Eu era advogado do PT, se não de direito, mas de fato. E essas coisas assim, sabe, bicho? Eu notei alguma coisa aqui a respeito disso, dessa minha situação aí, sabe, lá no campus de Altamira. E mas o fato foi que eu refuguei, sabe? Eu gelei nas estruturas, não quis largar o meu paletó, certo, para me tornar professor, porque eu já vinha fugindo quando eu estava professor em Manaus e decidi fazer direito. Eu tentei fugir daquele mundo ali, sabe? Daquele mundo, eu não vou dizer mundo caótico do magistério, mas daquele mundo ali, sabe? Ali, sabe? Simplificado daquele mundo ali, inexpressivo das comunidades, dos professores, centenas de professores, sabe? E por algum motivo aquilo ali me incomodava, certo? Eu não sei também se foi bem isso não, peço perdão se eu estou injuriando alguém, sabe? Mas o fato foi que eu tentei escapar do mundo do magistério para o mundo aí do judiciário, entendeu? E terminei fazendo direito, sabe? E quando eu estava lá em Altamira, abriu novamente essa possibilidade de eu retornar agora para o mundo de novo aí do magistério, e eu gelei, sabe? Eu já estava com uma vaga de aluno de mestrado na universidade para fazer o concurso, eu já tinha me aliado mais conhecimentos, eu teria mais vantagem em participar desse processo seletivo, tá certo? E assim, quem sabe, me consagrar na vaga oferecida, mas eu gelei novamente, certo? Uma figura com quem eu dividia teto, sabe, se dedicou a isso na área da pedagogia e conseguiu, sabe, furar o cerco e se tornou professora universitária da Universidade Federal do Pará, entendeu? Mas para mim esse caminho, sabe, que abriu, sabe, eu recusei, entendeu? Aí aparece uma outra coisa que depois disso, quando eu cheguei em Altamira, assim, provocado pelas circunstâncias políticas, fui me aproximando de forças progressistas, de forças esquerdistas lá no município, sabe? E a Igreja Católica é esse catalisador dessa movimentação aí. Tinha ali o bispo, que era ali um conservador, certo? Um alemão, sabe? Ou austríaco, não sei. Mas tinha um padre, não vou lembrar o nome dele agora, sabe? Que lidava com o movimento social, era simpático a mim, sabe? E pelo fato, inclusive, de eu ser advogado, e ali, sabe? Mas o fato foi que o trabalho que eu fiz ali, eu tinha, assim, uma dificuldade, porque eu tinha um déficit em ideologia de esquerda, certo? Quando me desloquei em 2000, em 98, 99, 2000 para Belém, esperava aqui continuar marcando posição dentro do campo da esquerda, mas eu também sentia o peso do déficit ideológico e fui me aguentando e não deixava, sabe, entrosar com os capa-pretas aqui do movimento de esquerda, sabe, por falta justamente de estofo ideológico, entendeu? E o tempo foi passando e passaram 24 anos, bicho, e eu continuo com a mesma dificuldade, sabe? Sou filiado a um partido político, de esquerda, tá certo? E um partido aí, sabe, que tem uma força no campo da esquerda muito forte, muito coerente com o socialismo, mas não faço militância porque esse déficit de ideologia me distanciou sempre dos capa-pretas e me distanciou do movimento social, inclusive. E hoje, passado esse tempo, não me acho qualificado, sabe, para retornar. Tá certo? Eu só tenho uma saída que é continuar fazendo esses meus vídeos aqui, sabe? E continuar aí aproveitando
esse currículo que eu tenho, sabe, de conhecimento é diversificado em letras, filosofia e direito, e fazer esses meus vídeos aí. Não pretendo fazer academia, não pretendo fazer escola, não pretendo abrir uma sala de aula, sabe, não pretendo ensinar, fazer aí, sabe, textos de português, a interpretação, de análise de discurso, as coisas eu não quero. Vou me dedicar por hora, fazer esses vídeos aí, esperando que alguma coisa aconteça, e bora ver o que é que vai acontecer. Falei desse passado, fiz essa crônica, essa mini crônica aí, e a mini crônica está feita. Mas aí eu fiz umas referências ontem, sabe, a uma situação aí, sabe, lá, ali daqui do mundo da história, sabe, e eu penso que trazer a história é necessário. Hoje eu estava assistindo aqui, fazendo meu upgrade em filosofia, certo? O texto é o texto de Hegel, certo? A vida de Hegel, o trabalho de Hegel, a teoria de Hegel, entendeu? E eu gosto disso porque eu quero dar um salto, um salto de qualidade. Ontem eu estava numa situação de consulta médica na área de neurologia, num hospital grande aqui. E aí eu fico imaginando, bicho, que as pessoas aí, sabe, que conseguem se apropriar dos excedentes da produção, elas montam empresas, certo? E eu estava na estrutura de um hospital, sabe, cuja frente dá para uma rua chamada Humaitá e os fundos para uma rua chamada Chaco, certo? Então veja que a estrutura desse hospital ocupa aí, sabe, aí o meio, sabe, de uma frente, de um terreno que dá frente para uma rua e os fundos para outra, tá certo? E é uma estrutura potente, uma estrutura de vários andares, sabe? E eu fico imaginando os donos desse hospital aí, certo? Que não estavam ali, eles não são gerentes, certo? Eles estão, quem sabe, fora dali. Esse hospital, eu não sei qual é a organização jurídica, da personalidade jurídica, sabe, desse hospital. É o Hospital Saúde da Mulher. Eu guardo uma relação aí mórbida com esse hospital, porque foi nesse hospital que o mestre faleceu, sabe, numa situação assim, aí, sabe, lamentável. Eu não vou aprofundar esse assunto agora, mas ele faleceu na estrutura, na UTI desse Hospital Saúde da Mulher, certo? Em 2007, em julho de 2007. Eu seria capaz até de precisar o dia, tá certo? Mas não vou falar nisso agora. Mas assim, então eu estava ontem nessa situação aí de hospital, ali tratando de questões neurológicas, sabe? E me é interessante isso, porque eu vi ali uma população, bicho, ali o pessoal, acho que a maioria ali, sabe, são ali portadores de associação a planos de saúde, sabe, são idosos, e eu pude ver os corpos ali daqueles idosos ali, sabe, com condições neurológicas, sabe, ali comprometidas, entendeu? Vou te contar, bicho, sabe? Todo mundo ali é prioridade no atendimento, não dava para invocar prioridade, porque todo mundo ali é prioridade, certo? Porra, cara, foi de fumar aquilo ali. E eu me dei a pensar nos corpos humanos, sabe? Corpos humanos esses que os gregos antigos ali, no tempo da pré-socratia, estou inventando aqui Socratia, do pré-socratismo, certo? Se dedicava a olhar para o mundo aí para fora de si, com seus olhos, tá certo? Com seus ouvidos, com seus narizes, certo? Faltou um sentido aí, com o tato, entendeu? E via o mundo aí para fora e depois eles se quedaram para dentro. Foi esse o movimento que houve, certo? Houve aí a formação de um conteúdo de estudo chamado ontologia e depois um conteúdo de estudo chamado epistemologia, onde a ciência se estabeleceu. E o Hegel se situa nesse segundo momento aí, sabe? Querendo saber, junto com Kant, foi Kant que puxou a conversa, certo? E o Hegel entrou na roda, né, da conversa, e aí o Kant falou e o Hegel emendou atrás, sabe? E os dois começaram a falar de repente de dialética, e o Kant criou aí uma situação de discussão, de categorias do tipo dialética, entendeu? E é onde situa Marx e onde eu quero me situar junto com Marx, aquela coisa toda, tá certo? Mas assim, tudo parte de onde? Do corpo e dos sentidos, certo? Dos sentidos, de corpos que vão envelhecendo no tempo, corpos no tempo, certo? E no espaço, sabe? Isso aí foi crucial para as categorizações de Kant, tá certo? Kant elege, por exemplo, uma categoria chamada Deus, que é impossível, certo? É o ser absoluto, que é impossível o ser humano, sabe, fazer aí especulações a respeito, porque esse ser
aí, sabe? Ele não está aí dentro do tempo nem do espaço, é um ser infinito, certo? Um ser sem limites que não se submete a essas coisas aí de tempo e espaço, tá certo? Está fora da dimensão do mundo, da dimensão planetária, entendeu? Então não dá para especular isso. O Hegel vai discordar de Kant e vai dizer que é possível se apropriar do absoluto, porquanto o absoluto é a própria realidade, essa realidade que está ao nosso redor e da qual nós fazemos parte, e sobre a qual nós pensamos e produzimos conhecimento, produzimos epistemologia, produzimos ciência, etc. e tal, entendeu? E na medida que a gente se apropria dos segredos da realidade, das coisas que estão aí colocadas, nós estamos nos aproximando de Deus, sabe? E portanto, nos aproximando dessa possibilidade de conhecer Deus e essa coisa toda, entendeu? Essa coisa aí não me ocupa muito, não me preocupa muito, mas assim me interessa, tá certo? Para ver justamente a potência que é o ser humano na sua capacidade de produzir pensamentos, na sua capacidade, quero ver se eu acho a palavra aqui, sabe, de ir sofisticando ali, de tornando abstrato, essa é a palavra que eu quero, sabe, de promovendo abstrações ao grau mais extremo possível, tá certo, ultrapassando aí né, os meros conceitos aí substanciais e indo um pouco mais além para os seres sem substância, como diz aí, sabe, o Vitor, lembra sempre a gente disso, tá certo? E Deus estaria aí um ser sem substância, um ser que não está submetido às categorias de tempo e espaço, sabe? E assim, entendeu? E Kant não enxergava a possibilidade, sabe, de se conhecer isso, e o Hegel vai e diz que é possível sim. E dessa maneira, bicho, sabe, aí essas coisas todas me incomodam, as questões neurológicas me incomodam, sabe? E assim, me possibilitam pensar essas coisas. E foi assim que eu pensei, por exemplo, bicho, aí a gente vai para o campo da política, sabe? Eu tenho umas coisas anotadas aqui, a gente aprende na sociologia, certo, que tem a questão da relação sociedade-indivíduo e tem a questão da relação Estado e cidadão. Teve uma doida aí, sabe, não, me perdoe a expressão, mas teve uma senhora aí chamada Thatcher, Margarete, sabe, que um dia ela não precisava abrir a boca e falar, mas ela falou. Era uma mulher danada essa Thatcher, certo? Ela foi a primeira-ministra da Inglaterra, entendeu? E ela foi uma neoliberal do cacete. Ela introduziu no mundo, sabe, no planeta, o neoliberalismo junto com o Ronald Reagan, sabe? Porra, bicho. E fumou. Na década de 90 eu estava perdido com essas questões de neoliberalismo, aí começando a superar um déficit de ideologia que eu tenho, certo? E ali foi quando eu estava na universidade, fazendo ali um trabalho de professor de linguística, quando essa mulher surgiu, bicho, sabe? Falando aí de neoliberalismo, aqui no tempo estava o Fernando Henrique Cardoso, sabe? Que trouxe essa ideologia para cá, puxada ali do Chile, sabe? Onde estava o Paulo Guedes com os boys, como é que chamava o quê, rapaz? Não sei o quê. Os caras lá de Harvard, certo? Porra, bicho. Eu quero lembrar aí, falar de porra de boy, eu não estou lembrando agora aqui. Mas assim, mas o fato foi, sabe, que ali o pessoal de Harvard mandou um bocado de estudantes para fazerem laboratório sobre neoliberalismo no Chile e fumaram com o Chile, certo? E havia um governo de força, que era o governo do Pinochet, aí cai aqui, sabe, na minha mão, sabe, essa questão aí, sabe. O Pinochet foi um autoritário, certo, ali no Chile, ele derrubou o Allende, certo, e instalou ali um governo de exceção, um governo de força, um governo militar, tá certo. E ali estabeleceu a vontade dele, a vontade do grupo dele, dos oligarcas que o apoiavam, tá certo? E essa coisa foi trazida aqui, a Chile é a América do Sul, e foi trazido para cá. Fernando Henrique não teve vergonha na cara e instalou aqui entre nós o neoliberalismo com com Pedro Malan, tá certo? Porra, foi foda. Tudo isso a serviço de quem? Dos Estados Unidos, bicho. Interessava aos capitalistas do mundo, centrados ali em Nova York, em Wall Street, sabe? Fazer essa domesticação, sabe, com o neoliberalismo dos cidadãos brasileiros. Então, assim, veja, quando Sócrates, quando Aristóteles se dá conta, ele está dentro de uma cidade, dentro de Atenas, certo? Uma cidade cercada por muros, e aquela cidade ali, cidade só de gregos, certo? Ali fechada, onde havia ali os aqueus ali, que era ali a tribo dominante, tá certo? E ali formado de vários clãs, certo? E ali mais fechados por muros, e ali então eles chamam isso aqui uma polis,
Isso aqui é uma polis, tá certo? É uma polis. E nós aqui somos o quê? Cidadãos. Nós aqui quem? Machos, certo? Brancos, gregos, livres. Aí ligados de alguma forma, pertencente a algum clã, de alguma família, sabe, aí, mas ali de dentro dos muros da cidade, tá certo? Então, dentro, naquele contexto, havia ali, se poderia pensar que já ali, aquele grupo ali formava, de certa forma, uma sociedade, ao ponto dele dizer, sabe, que o homem é um ser político, tá certo? E um ser político ali agregado, gregário, entendeu? Forma ali uma sociedade de homens, tá certo? E no sentido até mesmo literal de homens, porque só os homens tinham liberdade, tinham direitos, tá certo? As mulheres não eram consideradas cidadãs, tá certo? Não eram gente. Na verdade é isso, vamos dar nome aos bois, tá certo? Tá certo? Como os escravos não eram também, sabe, gente, entendeu? Ali. E havia aqueles fumados ali, pobres ali, de famílias assim mais afastadas, tá certo? Que não tinham ali direito de estar ali ouvindo, mas não tinham o direito de estar ali votando, tá certo? E ali então se tinha uma situação de Estado e uma situação de cidadãos qualificados, tá certo? E a noção de sociedade estaria implícita nessa relação aí, sabe? Da polis com os cidadãos. Mas não estava bem claro, isso só vai acontecer quando ali Alexandre da Macedônia vai fazer movimentos de guerra, expandir ali a partir do reino dele, sabe? Ali uma frente de batalha e de conquistas, e ali vai abrir, sabe, o mundo, sabe, para os gregos e os gregos para o mundo, tá certo? E vai surgir a noção de cosmopolites, de cosmopolitismo, de cosmópolis, certo? No tempo do Aristóteles se falava de polis e de polites, certo? E se falava sim, de polis. No tempo de Alexandre já se começava a avançar e já se falava de cosmópolis e de cosmopolites, não sei se caberia aí, certo? Mas o fato é que ali aquelas situações, a situação de Estado e de cidadão, e depois aí com o cosmopolitismo que Alexandre inaugurou, se vai falar aí de sociedade e de indivíduos, tá certo? Porque de repente não eram só mais os gregos ali dentro da cidade, os atenienses, ou ali os espartanos dentro das suas cidades, tá certo? Não se tratava mais disso, mas se tratava de gregos junto com outras etnias, com outros grupos étnicos ali, sabe, que não necessariamente gregos, que não aqueus, e ali se estabeleceu então o cosmopolitismo e a relação então se ampliou. O que era polis se tornou sociedade, no seu sentido mais geral, e ali o contraponto à sociedade surge os indivíduos. E aí que a gente situa o pensamento da Tati. A Tati que abria a boca um dia falou, olha rapaz, é o seguinte, não existe sociedade. O que existe são indivíduos, ponto final, sabe? Eu não sei bem o que ela quis dizer com isso aí, sabe? Mas no fundo ela estava fazendo uma defesa do individualismo que deve mover cada um de nós. Agora recente eu estava aí fazendo informação jornalística no 247, aí aconteceu uma situação. A Argentina está fumada, tá certo? Eles colocaram um maluco no poder, maluco, sabe, que está acelerando todo mundo, inclusive os jogadores da seleção da Argentina que ganharam a Copa América, e dentro de um ônibus se deram, porra, sabe, a falar de racismo, sabe? Metendo o cacete nos franceses, ali no povo francês, dizendo que ali, sabe, o povo francês ali é uma mistura, é um cosmopolitismo assim, sabe, acentuado, entendeu? E os caras se deram ali a falar de racismo, e quem sabe aí achando que eles lá na Argentina, sabe, não são assim contaminados por misturas étnicas, sabe, diversas, entendeu? É água dos caras. Aí foi nisso aí, sabe, que eles elegeram Milei com esse tipo de pensamento. Aí um secretário do Milei, sabe, se opôs ao comportamento daqueles jogadores da seleção argentina e sugeriu sabe, às autoridades, eu não sei se foi direto ao Milei, sabe. Ele era secretário do Milei, eu não sei se secretário-ministro, eu não sei. E o Milei se invocou, sabe, com isso aí, disse que não vai pedir desculpa nenhuma. Aí a secretária lá, não sei de quê, sabe, dos argentinos lá, de gente de confiança do Milei, sabe, disse que não tem esse negócio de pedir desculpa nenhuma, tá certo? E ficou a coisa dita dessa maneira. Aí de repente pula mais um de lá, sabe, aí, sabe, apertado por essas questões aí da miséria. 50% hoje da população argentina está na linha, abaixo da linha da miséria, tá certo? O povo
povo, não necessariamente em situação de rua, sim, sem teto, certo? Mas ali o povo em situação de rua, que vão para a rua atrás de alimento todo dia, pedir, sabe, com vergonha, envergonhados, um prato de comida para ir para as pessoas. O cara se manifestou, esse ministro aí, sabe, não sei se era da segurança, que diabo seja, entendeu? Disse que não era para dar não, bicho, porque esse negócio de dar esmola, de dar comida, isso vicia o cidadão, certo? Aí me faz lembrar o pessoal do Nordeste, ali o filho de Januário, sabe, o, o cara do Rei do Baião, certo? Que dizia assim numa música: mas senhor, uma esmola para o homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Como é que chama o cara, o Rei do Baião? Porra, é foda. Ele se intitulava Filho de Januário, tá certo? Mas o fato é que, falando de Filho de Januário, então colocado antes essa questão aí, sabe, a respeito de quem surgiu primeiro na história, assim, explicitamente o que se manifestou foi a relação entre Estado e cidadão, e depois com ali, sabe, com os avanços imperialistas, se estabeleceu assim mais estritamente ali a oposição entre sociedade e indivíduo, o individualismo, certo? E o marco para nós aqui ali, segundo, né, o pessoal fala que pelo menos para o mundo ocidental, ali a movimentação de Alexandre, sabe, com suas conquistas, tá certo? Onde o conceito então de sociedade e individualismo ali vão se cristalizar. Eu falo essas coisas aí para a gente poder padronizar, sabe, a análise aí do discurso, tá certo? Aí agora eu vou me permitir, eu deveria ter colocado isso antes, mas veja aí o seguinte, olha esse barabadá aqui, ó. Numa luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, conta a história de um cavalo de pau. Terminava uma guerra de 10 anos, Menelau, o maior dos espartanos. Venceu Páris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor. Em defesa da honra caprichosa, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Eu estou lendo aqui a letra da música de Zé Ramalho, chamada Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, sabe? Mas eu estou pensando não no Zé Ramalho, eu estou pensando na interpretação da Amelinha, certo? E deixa eu ver aqui o significado, certo? Aqui, a força, o significado aí no letramus.com.br. A força da mulher na história e na música de Zé Ramalho. A música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa de Zé Ramalho é uma ode à influência e ao poder que a figura feminina exerceu e exerce na história e na vida dos homens. Através de uma narrativa que entrelaça personagens históricos e mitológicos, Zé Ramalho destaca como mulheres marcantes foram capazes de mudar o curso de eventos significativos, influenciando homens poderosos e até mesmo temidos. O cantor começa citando a Guerra de Troia, um dos mais famosos conflitos da mitologia grega, desencadeado pelo rapto de Helena. A beleza e o charme de Helena são tão poderosos que são capazes de terminar uma guerra de 10 anos. A música segue com a história de Alexandre o Grande, etc e tal, entendeu? Mas tem um momento aqui que fala que, na verdade, é Helena, sabe? A Helena fugiu, rapaz, com o Páris, vê se pode. Ela não foi raptada, ela consentiu, rapaz. Ela foi raptada na visão de Menelau, que não aceitava, perder para o Páris, certo? Mas ela consentiu, sabe? Ela não foi amarrada, bicho, ela não foi ameaçada com uma espada, com uma lança, com uma faca, coisa assim, certo? Na verdade, ela foi ameaçada com a sedução de Páris e talvez assim, sabe, com o desprezo de Menelau, um cara de muitas mulheres. Eu falava isso ontem, eu falava ali da Guerra de Troia, para falar de Enéas, sabe? Para falar de Enéas, que foi quem levou os troianos ali para a Península Itálica, sabe? E depois, através de Rômulo e Remo, foi fundada ali, sabe, com o DNA dos troianos, sabe? Eu não sei porque eu me invoco, mas eu acho que esse DNA, na verdade, é o DNA dos fenícios, mas deixa isso para lá, tá certo? Mas tem alguém que diz que, na verdade, o DNA ali dos troianos era DNA dos gregos, certo? Mas tudo bem.
Mas assim, sabe, quando já são aqui 29 minutos, eu vou parando por aqui, não falei nada de nada, falei um pouco mais assim, sabe, de questões aí mais biográficas aqui do narrador, certo, do Ernest, entendeu? E deixei muita coisa para trás, sabe? E ontem eu falava de Troia, eu tinha que citar Príamo era o rei de Troia na época, ele tinha dois filhos, o Paris e o Heitor, certo? E o Paris era o cara ali, sedutor. No filme, o ator que faz ali, o personagem Paris, não é lá essa grande coisa ali, sabe? Entendeu? Pra, assim, um cara arrebatador, bonitão, etc e tal. O ator, certo? Já o Heitor, não, ali pro trabalho que ele precisava compor, né? Pra enfrentar o Aquiles, certo? Tinha ali um porte atlético, mas o cara, o Heitor, ele foi preparado para ser derrotado por Aquiles. Eu vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude, um pouquinho mais de música. E a música não vem porque eu não coloquei em loop, eu já cortei, então fica sem música mesmo, tá certo? E assim, aí, entendeu? Eu vou me despedindo nesta quinta-feira, bicho, vou ter que sair mais tarde para cuidar de uns assuntos aí. Mas fica esse vídeo aí, sabe, feito aí, sabe, para aí cair no mundo, ganhar aí o Ethereum, ganhar aí a plataforma do YouTube, tá certo? YouTube que não me paga nada, porque também eu não acertei nada, eu não tenho nada acertado, entendeu? Estou apenas fazendo o teste aí de produção de textos, tá certo? Meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, agradeço o YouTube me conceder, sabe, esse espaço aí exploratório, sabe, de mim mesmo, sabe, aí, sabe, de produção de texto, entendeu? Mas é isso aí. Tá falado, tá certo? E vamos que vamos. Valeu!